Vai partir para cima também, a gente vai falar sobre religião, sobre dinheiro. Sobre fé e sobre dinheiro. Por quê? Bora lá. Vamos lá. Falar em religião, vamos começar a falar de Padre Júlio Lancelotti, que está sendo alvo de uma perseguição, né, proposta por um vereador de São Paulo, um tal de Rubinho Nunes, né, que quer investigar a ONG, se o Padre Júlio está recebendo dinheiro de uma ONG para o trabalho pastoral com o povo de rua em São Paulo. Primeiro que o Padre Júlio não pertence a nenhuma ONG, ele cuida da pastoral do povo em situação de rua da Arquidiocese de São Paulo. Agora, há várias ONGs que atuam em trabalhos sociais e que recebem subvenções de prefeitura, de Estado. Eu sou favorável que sempre seja investigado, porque trata-se de dinheiro público, que sejam investigadas todas as ONGs, que se apure a fundo o que é feito com esse dinheiro, se isso serve para enriquecimento de alguns. Mas é curioso que há uma escolha seletiva. Essa atinge o Padre Júlio. Nas redes sociais, ou redes digitais, como eu costumo falar, né, há uma campanha aí. CPI das igrejas evangélicas. Claro que eu não estou aqui para criminalizar, que sou eu, né, nem julgadas foram, as igrejas evangélicas. Mas há muitos pastores, muitos bispos dessas igrejas, milionários. Olha aqui o que diz a revista Forbes, uma pesquisa relativamente recente. Temos os números aí. Os principais líderes de igrejas no Brasil. Edir Macedo, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial, 440 milhões. Silas Malafaia, 300 milhões. Pastor R.R. Soares, 250 milhões. Apóstolo Estevan Hernandes, 130 milhões. A fonte é a Forbes. Agora, esses valores podem ser até maiores. Isso é um apanhado básico. Mas essas igrejas desses líderes religiosos conseguiram recentemente confirmar no projeto da reforma tributária que ficam livres, elas e outras igrejas, inclusive a Igreja Católica, livres do pagamento de imposto. Olha, quem está faturando tanto tem que deixar de pagar imposto. E como é que faturam tanto? Com que negócio? Com o negócio da fé. Ficaram ricos com a fé. Mas não é que eles estão roubando a mão armada as pessoas. Não. As pessoas doam. Doam dízimo e doam ajudas. Não é? Eu vi aqui, por exemplo, em 6 de maio de 2020, né, isso deu uma grande confusão, o pastor Valdemiro Santiago propondo que as pessoas doassem, semeassem. Ele fala de uma semente simbólica. Muita gente falou que era semente de feijão para curar a Covid. Ele disse que não é nada disso e se defende na justiça, dizendo que é uma maneira de, se você semear, você pode semear 1.000. Quem não puder semear 1.000, semeie 500. Né? E a sua fé, olha, não é igreja, a sua fé vai te livrar das doenças e vai te trazer prosperidade. É a bênção aqui nesta igreja, cura enfermidades, a bênção traz prosperidade. Recentemente, o pastor Silas Malafaia, militante político do bolsonarismo, disse aqui no templo, lá no templo, 7 pessoas com oferta acima de 10 mil terá uma colheita, esses 7 terão uma colheita incomparável, citando o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30. Mas é para quem se sentir tocado, para quem puder, para quem quiser doar o dinheiro. Quer dizer, 7 doando mais de 10 mil vão ter uma colheita incomparável. Assim como o livro dos Reis descreve Deus mandando chuva em abundância para um povo que vivia numa seca absurda. Tiveram fé e ganharam. Está aqui, ó. 7 pessoas com uma oferta acima de 10 mil reais, uma colheita incontável. Ele diz incomparável também. Isso é o pastor Silas Malafaia. Talvez não, isso vai explicar por que esse patrimônio gigantesco que a Forbes levantou, de cada um desses líderes religiosos. O que eu defendo, e muita gente defende, é que se faça, sim, uma CPI para saber o que está sendo feito
com a crença das pessoas, se isso é que está fazendo enriquecer. Porque é exatamente que, diante disso, esses templos não pagam impostos, estão isentos de impostos. E quero sugerir que se aplique ou se estude, né, se algum caso desse se enquadra no artigo 171 do Código Penal. Nós temos aí o artigo 171, o famoso 171, né? É crime de estelionato. Cadê? Artigo 171 do Código Penal, que é lá dos anos 1940, obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Quer dizer, você, em prejuízo do outro, obtém para si ou para outros vantagem ilícita, porque você induz pessoas ao erro. Isso é o artigo 171 do Código Penal. Achei também no artigo 283 do mesmo Código Penal, que fala sobre charlatanismo e curandeirismo, que é crime inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. São casos que estão descritos no Código Penal brasileiro. Então a gente defende que seja feita, não estou denunciando essas igrejas, essas seitas e outras, né, que são milhares hoje no Brasil, de estarem fazendo exatamente isso. Mas seria interessante que houvesse uma comissão parlamentar de inquérito e que o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União se debruçassem em cima desse assunto, para ver onde é que a crença, onde é que a fé do povo pode estar sendo lesada. Atenção, eu não estou condenando, eu estou defendendo, como muitos estão defendendo nas redes digitais, que tudo isso seja investigado. Quanto ao padre Júlio Lancelotti, que continue fazendo o seu trabalho com os mais frágeis, os mais humildes, esses que estão abandonados nas ruas das grandes cidades. Parabéns, padre Júlio. Vereador Rubinho Nunes, o senhor vai ter trabalho, porque não vai ser fácil pegar quem está trabalhando realmente na fé sem faturar em cima disso. É isso aí. Muito bom, Chico. A gente tem diversos comentários aqui justamente falando a respeito do seu editorial. A gente tem, por exemplo, aqui estou pegando alguns, Leleja Pinheiro diz: o revoltante é que apesar de grandes fortunas não pagam um centavo sequer. Grandes empresas, grandes negócios. Foi o que disse aqui. Olha, a revista Fórum está dizendo aqui, em depoimento à Polícia Federal, pelo menos 5 apoiadores de Jair Bolsonaro presos afirmam que tiveram alguma forma de incentivo de pastores e agremiações religiosas para chegarem aos acampamentos golpistas. Bolsonaristas dizem que igrejas evangélicas mobilizaram e pagaram ida a atos terroristas de 8 de janeiro. Quer dizer, essa questão da política, do dinheiro, da fé das igrejas, ela comporta, e é claro que comporta, uma comissão parlamentar de inquérito. Difícil, Gabi, porque a bancada eleita por esses líderes evangélicos, e a chamada bancada da Bíblia, a bancada evangélica, é enorme. E estão ali exatamente defendendo os interesses desses grupos religiosos, dessas igrejas, notadamente as neopentecostais. O que mais que estão dizendo aí no chat? O Miguel Rodrigues diz: finalmente alguém botando o dedo na ferida. Te dando os parabéns aqui, Chico, para você tratar a respeito desse assunto. Muita gente defendendo uma CPI dessas igrejas urgentemente e que tudo seja esclarecido. Muita gente realmente aqui, a gente tem, na verdade, uma pessoa que está defendendo, assim, veementemente aqui no chat, a Patrícia também, uma outra pessoa aqui que está colocando que precisa ser tudo investigado. O Guilherme diz: sugiro fazermos um abaixo-assinado para essa CPI, né, que a gente tem que pressionar para que tudo seja esclarecido. O negócio é que é muito dinheiro correndo, muito dinheiro. E muitos interesses políticos que nem sempre são os interesses da maioria da população, principalmente a população mais pobre, mais carente. Né? E que é a que mais procura. Eu não estou dizendo que é crime que estão cometendo, viu, senhores bispos e pastores, para que não venham me processar depois. Eu não estou dizendo que estão cometendo crime de estelionato, nem crime de charlatanismo ou curandeirismo, artigos 171 e 283 do Código Penal,
mas que isso seja investigado a fundo para saber o que existe de verdade e o que existe de falsidade. Né? Por uma questão de transparência também. Claro, por uma questão até com essas pessoas, público. né? Cabe ao Ministério Público a defesa do interesse coletivo, né? E a fiscalização do cumprimento da lei. Então, o seu Procurador-Geral da República mobiliza o MPF para ver o que existe nisso aí. É isso aí, Chico.